Chegamos! Seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do Cholascast. Oh. Eu sou o Felipe. Estou aqui hoje com o time completo. Eita, não estamos desfalcada. Vamos falar primeiro com aquela que caiu no último episódio, né? A caída. A famosa tombada. Igona, você está bem? Oi, Naro. Sou eu mesmo ou alguém caiu mesmo? Assim, eu fiquei pensando, será que sou eu que fui tombada? Ou alguém caiu durante as gravações? Não sei. Você se tombou. Então, a tombada, querida, tombada na vida sou eu, tudo bom? Mas eu tô bem, uma fachada, uma mente fora do lugar, uma cabeça quebrada, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Tudo ótimo, obrigado. Assim que é bom. Assim que é bom. Lá da Zona Sul da Alta Sociedade, Guilhermina Hernandes. Olha! Nossa, Hernandes, agora, adoro. Também vem do... A gente, novela mexicana, Exato. adorei. Olá, gente, olá. E ao meu lado, meu senhorio. Tudo bem? Tudo bom, e você? Bedoli. Tudo bom, gente. Gente. Como é que vocês estão? Tudo Boa, bom. tá boa. Gente, o episódio de hoje, olha, promete, viu? A gente colocou lá no nosso Instagram uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas e problemas pra gente. Perrengue, a gente quer saber. Perrengue. Bafo. Porque a gente gosta do quê? De falar e comentar a vida alheia, né? É. E vocês adoram também. E aí, LGBT é assim, vai fazer o quê? recebemos muitas perguntas. Exato. Então, muito obrigado para vocês. A gente vai ter que fazer 2 episódios. Então, esse episódio estamos gravando hoje e vai ter uma segunda parte respondendo a pergunta de vocês, porque vocês foram maravilhosos com um feedback pra gente. Viu, gente? Isso é entretenimento puro. Entendeu? Exatamente. Porque é um 2 sabendo do episódios. problema do outro, né? Vocês vão saber do problema do coleguinha e vão poder comentar também lá no nosso Instagram, né? Pode dar opinião alheia também. Tudo pra mim. É bom ressaltar que ninguém aqui sabe quem são os donos da pergunta. Porque quem organizou, por exemplo, foi o Felipe, e o Felipe não conhece as pessoas. Eu também, talvez conheça umas, não conheça as outras, mas não faço a mínima ideia de quem fez as perguntas. Então tá todo mundo no modo anônimo. Tá eu todo não vi mundo se nada. sentindo confortável. Eu não vi nada. Não vai ter nomes pra não gerar, né? Problemas legais, né? Não quero problemas legais. Eu não quero meu nome no SPC Serasa. Então, estão preparados? Eu tô empolgadíssimo. Então vamos lá. Igona do Pop, você tem a primeira pergunta no seu WhatsApp agora. Ai, meu Deus. Minha primeira pergunta. Ai, meu Deus. Como superar... Pode falar? Pode. Como superar o ex, que agora é sócio do seu pai e te vê todos os dias? Observação, painho não sabe. Gente, como é? Peraí, deixa eu ler agora. Calma aí, eu preciso ler. Que agora é sócio do seu pai e te vê todos os dias. É seu ex. Gente, E calma, aí vocês não. separaram e agora ele é sócio do seu pai e seu pai não sabe. Olha que lindo. Gente, como superar o ex que agora é sócio do seu pai e superar? Porque ela terminou. Peraí. Então peraí que a gente tem camadas aí. Sim. Como superar quer dizer que você ainda não superou, que vocês tiveram um troço e acabou? Sim, provavelmente, né? Como superar o ex que agora é sócio do seu pai e te vê todos os dias. Então você não superou? Ah, gata. Coitada, a pessoa tem que ver todo dia o ex. Todo dia você tem que ver o seu ex que você ainda não superou. Mas o que tá mal resolvido, né? Tem que ver isso. O que tá mal resolvido? De que forma que terminou isso? Você entendeu? Você terminou isso... Esse término foi cagado? Assim, foi uma bosta o término? Foi tipo, sei lá. Foi por WhatsApp. Vocês terminaram por WhatsApp e seguiu cada um home. Não teve um desfecho, assim, não teve um closure. O que aconteceu aí? Que tem uma peça faltando aí, né? Que é o fechamento. Se você não superou
E agora você tá vendo ele todos os dias e tá voltando aí uns troços, você tem que ver que sentimento é esse que tá aí, né? Pra você conseguir encabeçar ele de forma correta, porque senão, pode ser ressentimento e você tá confundindo com outra coisa, pode ser, sei lá, amor ainda e você tem esperança de que vai acontecer alguma coisa. Então você tem que descobrir que sentimento é que tá fazendo você não superar, entendeu? E se você quer superar, você precisa identificar esse sentimento. Sim. Tem uma coisa aí também que eu achei bem interessante, painho não sabe, então é uma coisa que é meio proibida, né? É proibido. É um véio. Mulher, você saiu com um véio. Que Meu banca, pelo menos, Deus. é um suga, entendeu? Um negócio mais assim. É um sugar daddy? É um sugar daddy. Meu Deus. Mas, mulher, então aí já levanta um outro leque de Peraí, deixa os questionamento. meninos falar também. Vai, Gui e Igor, ajuda nosso ouvinte. Gui, quer falar alguma coisa? Ela tá morta. Ah, Se falecer, Com ela caiu. chocaço. não, assim, eu acho que eu sou um pouco mais. Eu sou sucinto, assim, nessa resposta. Finge demência. Assim, você vai superar, entendeu? Você vai ter que olhar pra cara da pessoa que você não superou. Finge demência, entendeu? Ah, e vai procurar outras coisas pra se interessar também, sei lá, outras distrações, que eu acho que ajuda um pouquinho. Eu acho que é isso, assim, não tem muito que me alongar, assim, nessa resposta. Eu acho, eu acho que a vida, ela automaticamente sempre te convida a resolver as suas questões. E é isso. Quando a pessoa pergunta como superar o ex, é exatamente o que o Guia trouxe. Então é uma coisa que não foi superada. Por parte de quem? Não sabemos como isso se deu, como esse término se deu, mas existe um problema que é a pessoa, o fato de ver essa pessoa todos os dias mexe com essa pessoa que separou. Então, Sim. existe uma questão que precisa ser resolvida e a vida tomou de conta de fazer você pensar nisso. Agora, se você vai resolver diretamente com a pessoa, se você vai resolver se afastando, aí só diz respeito a como as relações se deram, né? Mas é É, exatamente aqui Aí o existe um problema é, problema que é você se vê todos os dias, aí não tem como se afastar muito, né? É, Aí tem duas chances. Volta e mama todos os dias. é o que eu ia falar. volta e mama na frente do seu pai pra ele saber já, entender o que tá acontecendo. Então, aí o cara fala assim: talvez aqui tem alguma coisa acontecendo, olha só. Uma forma de superar o ex é ir pro próximo. Vai É, atrás do próximo exatamente. e Vai aí procurar outros você vai interesses. esquecendo o ex, é, É. né? é, Vai mamar os outros e aí Né? você esquece. Você esquece. é. Mas o que me levantou o questionamento é, ele é sócio do seu pai. Pode ser que seja mais velho. Se ele é uma pessoa E aí mais o silêncio reina. mulher, esse homem é casado, e é por isso que você não superou? E é por isso que vocês terminaram? Ixi, levantou tantos questionamentos aqui na minha cabeça. Depois você manda a resolução pra gente, viu? Vixe. Manda DM lá falando que É, Gente do céu, tô passada. os conselhos aqui foi: vai pro próximo, mama ele, Descobre o que tá faz a cara acontecendo. de Você sonsa. tem que descobrir o porquê você não superou. É isso. Por que que É. não superou? Ou você ainda gosta dele? Você acha que a resolução foi ruim? Você acha que você tá ressentida? Você quer vingança? Você tá com ódio? Você entendeu? É isso que você tem que resolver. E vai pro próximo. É, e mama outra rola aí. Ou xereca, a gente nunca sabe. Exato. é. Isso aí. Agora eu, hein? Então vai. A pergunta. Hum. Cholas, me ajuda a chegar no boy que só fala sobre bolsa de valores. Eu trabalho com teatro. Ai, gata, você vai chegar num cara que só fala de bolsa de valores? Vai caçar o que fazer. Deu me livre. Cara chato. Já tô com raiva dele só desse negócio que você mandou. O Gui começou a investir em bolsa de valores, né? Paciência. Ah, já faz tempo. Mas não Mas falo ele só não fala disso. só Mas de bolsa assim, de valores. Não, Se não. você vai mas aí tem conversar uma com a pessoa questão. e a primeira coisa que ele fala é sobre bolsa de valores, vai tomar no cu, não quero falar disso não, quero saber de rola, quero Exato. saber de... Mamar. Vai Não, me comer ou não? então essa pessoa só fala de bolsa de valores e mesmo assim você se interessou, então você tenta aprender um pouquinho de bolsa de valores para tentar chegar nele. Se você não sabe qual é o nível do seu interesse para essa pessoa,
se é muito, se é pouco, tenta, sei lá, jogar outros assuntos aleatórios para ver o que mais que essa pessoa pode se interessar, de repente, né, no que ela desenvolve. Vai jogando alguns assuntos aleatórios, já que bolsa de valores e teatro, assim, são meio extremos, né? Assim, em pontas meio diferentes. Mas, assim, se você quer chegar nessa pessoa que só fala de bolsa de valores, é porque provavelmente você viu alguma coisa que te interessasse. E aí vale aquele sacrifíciozinho, né? Ele tava de moletom cinza. Se ele tava de moletom cinza, a gente sabe que te atraiu. Né? Aquela calça de Um moletom pouquinho, cinza. faz investimento. Fala que tá fazendo investimento na pessoa. E faz de conta que você tá fazendo seu investimento na pessoa que só fala de bolsa de valores. Né? Aprendendo um pouquinho sobre o assunto. Igor. Sabe que eu saí com o boy, a gente foi para um hotel, porque a gente ia passar um final de semana juntos e tal. E aí a conversa foi bolsa de valores inicialmente. E aí eu falei assim, legal. E aí depois me fez assistir um filme sobre bolsa de valores. Nossa E aí senhora. eu falei, que legal, que lindo. E eu também sou do teatro. Gente, você confia nessa pergunta? Mas aí... Não foi. Mas aí depois rolou, né? O bem bom e foi bem bom. Então, assim, se a transa for boa, assiste um filminho sobre Bolsa de Valores, conversa um pouquinho sobre Bolsa de Valores. Acho que vale a pena. Agora, se for tudo ruim, não vale a pena também gastar a sua mente com coisas que não fazem sentido com você, mesmo que seja interessante de aprender. Agora, se o papo da pessoa é bom, se o negócio chega, se tem uma conexão, né? Acho que tá tudo bem. Pô, conversar sobre Bolsa de Valores é uma coisa super legal também. Se for com uma pessoa que tem um papo bom e que você goste de conversar e que a transa é boa. Acho que é meio por esse caminho pra mim, assim. E começa a falar de teatro com ele. Ele começa a falar de bolsa de valores, começa a falar de teatro. Começa a falar os perrengues do teatro, começa a falar. Que aí, então tá bom, você quer falar de bolsa de valores, tá bom. Ouve ele falar de bolsa de valores e depois você fala do teatro. Pela pergunta, deu pra entender só que ele só quer falar sobre isso. O que eu acho um saco. Você ser monotemático com as pessoas. Não é uma conversa, né? Não é uma conversa, é uma palestra, né? Ele quer te dar um TED Talk. Ai, menina, ele é coach? Faz a atriz. Será que ele é coach? Ai, se ele é coach, vai embora, gata. Arruma outra coisa. Compra um vibrador, faz qualquer coisa diferente. Deus me livre. Dá uma toada, entendeu? Joga um negócio, faz um charme, faz um drama, não quero mais ouvir sobre bolsa de valores. Inventa sobre seu pai. Joga uma atriz aí, menina. Joga uma atriz. Toda vez que ele fala de bolsa de valores, muda de assunto. E aí vamos ver se ele vai continuar voltando. Ver se ele acompanha. Porque se ele não acompanha, o cérebro dele foi treinado só pra isso. Ou seja, é uma pessoa chata. Pelo amor de Deus. Outra pergunta, agora o Gré vai ler. Cholas. Deixei de ir pros States por causa do boy. E ele me deixou para ir pros States. Perdoável? Não, você foi trouxa. É isso. Menina. A realidade é essa, gata. A questão não tem que falar. A gente ficou até... Mas a questão é o que você tinha com o boy, né? Era um namoro, era um casamento, era... Não interessa o que eles tinham. Os dois interpretavam de formas completamente diferentes. Sim. Ela priorizou uma coisa, ele priorizou outra. Exato. Paciência, você gata. Não devia ter deixado, É perdoável? Se você vai perdoar ou não, ele já tá em outro, já saiu em frente. Você que tá com esse sentimento aí remoendo, gata. Infelizmente você só colheu as palhaçadas da vida. É isso. A gente pode dar uma resposta a Lorelai antes da pandemia ou Lorelai depois da pandemia, né? Por quê? Lorelai antes da pandemia, que ela era toda politicamente correta. Olha, ninguém pertence a ninguém, você é responsável por suas atitudes. Lorelai depois da pandemia. Bicha, pelo amor de Deus, né? Gata, tipo, perdoável. Não... Que manca, né? Esse negócio de perdoável, tipo, ele não tá te pedindo perdão, né? Ele não tá te pedindo perdão, ele não tá com consciência pesada sobre o que ele fez ou deixou de fazer. Esse é um sentimento só seu, você que resolveu ele sozinho, como ele resolveu a vida dele sozinho e não te levou em consideração. Então, tipo, vocês tinham uma dissonância sobre o que estava acontecendo no relacionamento de vocês. Você tinha uma prioridade, ele tinha outra. É a vida, gata. Infelizmente, bola pra frente, gata. Agora o Gui, que é uma pessoa um pouco mais
Razoável? Razoável. Dá sua opinião, Gui. Nossa, razoável. Eu concordo totalmente com o Gré, assim. Eu acho que assim, é quase tipo, deve ser trouxa cair mais uma vez no conto do vigário com essa pessoa? Tipo, né? Não. Tipo, sei lá, a pessoa já mostrou uma vez, a próxima vez também, se a pessoa te decepcionar, vai ser voluntário, sabe? Se você jogar suas fichas. Então, não é perdoável. Então, porque, tipo, não faz sentido isso. Tipo, ele mas não tá pedindo perdão, tá? Ele voltou assim e falou assim: não, pelo amor de Deus, me perdoa. Ou esse é um Eu acho que sentimento a pessoa seu. Você se entendeu? refere assim, tipo, devo anular esse acontecimento, então, pra e dar uma nova chance, né? Mais ou menos isso. Tipo, se ele não tá pedindo perdão, isso é uma coisa que tá vindo de você, partindo de você. Então, tipo, é um sentimento seu que você precisa resolver do que eu falei, assim como ele resolveu a própria vida. Você precisa resolver a sua, entendeu? É isso. Uma parada assim que eu sempre falo, assim, uma parada agora para um lugar um pouco mais poético, assim. Existem 3 tipos de cara: o que olha o teu corpo, o que olha a tua mente e o que olha o teu coração. Os 3 querem te comer. Mas aí você precisa entender que a vida é muito mais do que isso. Porque os 3 vão fazer o trabalho. Agora você precisa estar com alguém que queira crescer junto com você. Eu também acho que isso está muito mais na pessoa do que no boy, porque o boy tá seguindo a vida dele. Ele quis ir para os States, ele foi. Quem não foi, foi a trouxa que não foi por causa do boy, que foi assim que teve a oportunidade. Menina, tem que ser a Exatamente. sua prioridade. Você tem que ser a tua prioridade a tua vida toda. Se você tem a oportunidade de ir pra China, passar 6 meses, Ou vai. 5 dias, vai, ué. Se o cara quer ir, se o cara gosta de você, gosta do negócio, ele vai com você. Se ele não for, foda-se. Rola tem no mundo inteiro. É que assim, é um pouco triste, assim, porque na verdade você toma uma decisão e espera que seja recíproco, mas amiga, infelizmente não é, nem sempre é. Então, por mais assim, você tem que estar bem com a sua decisão, era aquilo que você achava que tinha que ser feito, fica Exatamente. bem com a sua decisão, mas infelizmente não dá pra gente cobrar do outro a mesma decisão que é sua, Exatamente. que cada decisão é individual. Deve ser muito triste, é muito chocante, assim, claro que a gente fica chateado, mas infelizmente a gente não pode cobrar do outro uma decisão, a mesma decisão que a gente tomou. A gente não pode cobrar dos outros expectativas que são nossas. Exato. É isso. Leve isso pra sua vida. Priorizar, né, gente? A Tem gente que se não priorizar. pode aplicar para as outras pessoas metas que são nossas. Então, tipo, você tinha uma meta que era o seu relacionamento. Ele tinha a meta que era ir para os Estados Unidos. Então, tipo, E fica bem com a sua decisão, porque foi o que você achou que era importante. Não vai se culpar também, putz, não fui para os Estados Unidos. Naquele momento da sua vida era o que você achava que era importante e tá tudo bem. E só que não dá para você ficar chateado ou cobrar que o boy queira a mesma coisa. Infelizmente, Exatamente. você não tem controle sobre isso. E a gente ficar chateado por uma coisa que a gente não tem controle, só vai a gente levar para um lugar sombrio. É. Então, não se culpe disso. Ei, que lugar sombrio é esse? Então, fica bem com a sua decisão. E bola pra frente. A vida vai é pro isso, próximo gata. boy. A vida é isso. A vida é tomar decisão e tomar tapa na cara. Exatamente. E o relacionamentos trazem esses questionamentos, assim, né? Enfim, de blocar as coisas. Porque a gente tá falando também como se, sei lá, talvez fosse também uma meta dela para os Estados Unidos, fosse também um sonho dela para os Estados Unidos, só que aí nesse momento ela ponderou muito mais outras coisas. Exatamente, colocou algo na frente da fila, né? Deve ter doído também não ir, Sim, sabe? E aí ver que o boy ignorou a relação e foi, talvez é o que machuca. Exato. Com certeza é o que machuca, né? E aí, como acho que não sei se foi o Fio Greg que falou, que pra não ficar se culpando, né? Porra, a culpa mata, velho. A culpa é uma coisa que você carrega por muito tempo. Então, Você não tem culpa de nada porque nada aconteceu, na verdade. Não, aconteceu. agora, Não, mas não aconteceu nada de grave. Tipo, foi só. Ah, sim, sim. Ninguém morreu, tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo. Você tá aí saudável. Tá tudo certo com você, tá tudo certo com ele. Vocês só tiveram um desentendimento numa meta que vocês colocaram pra vida de vocês. Só isso. Tá tudo certo, gata.
Respira, relaxa o seu coração. Foi só decisões. A vida é feita de decisões. Bola pra frente. Bola pra Estados frente. Unidos me chama, eu vou também. Exatamente. Mas dá uma esperada que o dólar tá caro, viu, gata? Ele deve estar E gastando pandemia horrores. também não estão deixando entrar, tá? Só pra lembrar. Exato. Gui, a pergunta agora tá no seu WhatsApp. Vamos lá. Qual o limite para fetiches com o pé? Tenho nervoso só de pensar. Eita. Bom, Ai, gente, o limite para qualquer coisa é o nível de conforto que você tem em relação àquilo. Se você está com nervoso só de pensar, é porque você se sente, de certa forma, desconfortável. Então, eu acredito que o seu limite é quase nenhum, né? É zero. Então, assim, você tem que fazer aquilo que te deixa confortável. Não tem limite, né? Se você se sente confortável, né? Agora, tipo, acho que é bem isso, assim, o nível de conforto. Se você já de imaginar, já sente que não que te dá nervoso ou que te causa uma sensação ruim, né? Então, o limite é zero, né? Pra você. Eu diria que o limite é o consentimento dos dois, né? Depende do que tá rolando aí. Você gosta e tem uma vergonha do seu fetiche, ou o boy tá pedindo pra você fazer coisas com o pé e você não quer, né? Ele pediu pra você enfiar o pé no cu dele. Nossa, gata. Aí é pesado. Ou é uma pessoa te pedindo foto do pé? Porque tem isso, viu? Também, as pessoas estão pedindo foto do pé, é uma loucura isso daí. Exato. Isso aí tem que parar. Stop de pedição de coisa de pé. Não, se a pessoa quiser e estiver recebendo por aquilo e quiser dar o pé. Mas o problema é as pessoas virem pedir. Ué, sim, não. desconhecido se não te foi pedindo uma foto do seu oferecido, pé. se não foi Exatamente. oferecido, é assédio, Você tem que falar assim, gente, quem quiser, estou oferecendo fotos do meu pé, custa tanto. Exato. O packzinho. OnlyFans. Cria um OnlyFans. Mas tem, gente, existe esse site já, tá? Tem um canal que as pessoas. Ai, não lembro se era um perfil do Twitter. É um site. É um site que reúne foto dos pés de pessoas aí. Tá vendo? Gata. Então fica aí. Se o boy fica tentando tocar no seu pé e você não quer que o boy toque no seu pé, dá um site de pés pro boy ver pés diferentes. Ou se é uma pessoa te pedindo as fotos do seu pé, pensa o seguinte. O seu pé tá ali todo dia, você tá vendo ele todos os dias, né? Quando você toma banho, você olha pra baixo, você tá vendo seu pé. É só tirar uma fotinho e aí você fala assim, meu Pix é tal. E custa tanto. Monetiza, gata. Você tá vendo seu pé todo dia. Você tem uma câmera no seu celular todo dia. É só monetizar, entendeu? Uma fotinho do pé, beleza. Custa tanto, meu Pix é esse, tá aqui. É isso. Resolvido? Gente, uma pesquisa pro meu TCC, assim. Qual a intimidade que vocês têm com o pé do parceiro, assim? Só pra TCC, coisa minha. O que você entende como intimidade? O que é intimidade com o pé? Vocês tocam no pé do parceiro? Ou algum de vocês assim, tipo assim, ui, pé, credo, e o outro lá adora ficar pegando seu pé e você fala, tira a mão do meu pé, tem isso? Não, né? Não. Não tem nem um extremo nem outro. Acho que é só uma parte do corpo. Só. Aqui não tem uma repulsa. De repente, sei lá, tá rolando uns beijos. Aí o outro vai lá e lambe seu dedão, por exemplo. Um negócio, uma coisa mais. Tipo o clipe da Madonna de Medellín. A Madonna lambendo o pé do Maluma, assim, do nada. Como vocês vão reagir assim? Normal? Tem uma coisa que eu faço. Às vezes eu tô deitado aqui no sofá e o Zico tá sentado. Aí eu coloco o pé na orelha dele e finjo que é um telefone. Não é, Zico? Eu ponho... Às vezes eu quero, sei lá, um copo d'água, eu coloco o pé na orelha dele e falo, o telefone, eu quero água. Mas assim, amiga, não tenha vergonha do fetiche. Se você tem esse fetiche, vai pra cima. Agora, se o boy tem e você não, você tem que conversar. Você fala, olha, não curto muito isso, não. Tem uma coisa na interpretação, que nervoso... eu acho que o boy tem vontade e ela não, exatamente. Então, fala pro boy, boy, sinto muito, mas... Mas ele quer chupar seu pé ou ele quer que você chupe o pé dele? Tanto faz, ela tem se você tem aversão às duas coisas, né? Aí você fala, olha... eu acho que pode ser muito menos, né? Ela fala sobre feitiço, talvez
mas talvez não seja necessariamente só sobre sexo. Tipo, você também, por exemplo, um boy que fica pegando no pé, que olha pro pé, que comenta do pé e pode dar uma certa, tipo, um certo incômodo, sabe? Tipo, poxa, toda hora tá no meu pé, pega no meu pé, sei lá, tô assistindo TV, você vai lá e pega no meu pé, porra, não gosto que pega no meu pé, sabe? Pode ser também Sim, desse sim. lugar. Pode ser, E exatamente. foda desconstruir isso, assim, eu não sei como eu saberia lidar com uma pessoa que, sei lá, pega no meu pé a todo momento, eu não gosto de pegar no meu pé. Eu acho que tem que ser conversa, falar, olha, Exato. não toca aí não que eu não gosto. É que nem coceguinhas, tem gente que tem pavor de cócegas, né? E tem lugares que você Exatamente. toca e dá cócega. Você tem que falar pra pessoa e falar, olha, não vai Pra mim rolar não não. rola. Um beijo, até a próxima. É, E isso, pessoal, se chama consentimento, Exatamente. tá bom? não perder o sentimento. Exato, isso mesmo. Então é isso, gente. As coisas se resolvem na conversa e na palavra. Se não resolver num, se resolve Exatamente. no outro. Beijão. Próximo. Uma vez eu tava na casa de uma amiga minha e tava passando pornô na TV e a menina botou a xereca no dedão do moço. Nossa senhora. Gente, não Nossa. vamos Enfim, julgar. Não vamos julgar o fetiche. não, eu achei engraçado É, só. Não, não tô jogando fetiche, eu tô falando que aconteceu só. Igor, a sua pergunta tá aí, a próxima. Ih, gente, polêmico esse aqui. Olha lá, olha lá é boa, né? Olha lá. Me apaixonei por um ficante e ela tem um relacionamento aberto. Detalhe, eu sou monogâmico. O que faço? Vixe, mano. Ela tem um relacionamento aberto, mas você é monogâmico. Mas o que acontece? É, tá tendo uma dissonância aí, tá? Me apaixonei por um ficante. Ela tem um Isso, relacionamento Eu acho aberto. que é uma ficante, tá? Ah, tá. uma Me ficante. apaixonei por É. uma ficante. E ela tem um relacionamento aberto, mas eu sou Ah. monogâmico. Aparentemente é um boy, porque ele se coloca como monogâmico. É. E Uhum. aparentemente é uma moça que tem um relacionamento aberto, talvez com outro cara ou outra moça, não especifica. Mas existe um Ah. relacionamento aberto, ele quer ela, mas ela tá toda aberta, ele não. Ele quer estar fechado entre eles dois. Hum. E aí é foda, porque isso tá no lugar dele, né? Porque é difícil, não sei se ela quer, por exemplo, se relacionar com ele, porque as pessoas É, às vezes só querem ficar. é. Exatamente. E outra, tipo, você já entrou nesse lance sabendo que ela tem um relacionamento aberto? Provavelmente. Se você entrou, então paciência, vai em frente, meu querido, porque se ela só quer, ela tem um relacionamento aberto e ela tá ficando com você, sei lá, vocês têm um romancezinho aí, um lancezinho, provavelmente não vai passar disso, né? Muito menos ela vai se tornar monogâmica. Não que não possa acontecer, mas o que tem que acontecer é o diálogo. Você precisa falar assim: olha, eu estou. Você quer um relacionamento monogâmico, ela tem um relacionamento aberto. Você precisa falar: olha, eu estou buscando isso, isso e isso, nesses termos, nessas condições. Encaixa na sua vida? E aí ela vai te falar se ela vai te dar o parecer se encaixa ou não. E aí, dependendo da resposta dela, meu filho, você se move em frente, vai em frente, ou você insiste, porque Próximo. É o próximo também, né? então, o que eu acho que é o que vai acontecer. Se ela está num relacionamento aberto, porque pode ser que ela esteja num relacionamento aberto, mas seja em consenso com a outra pessoa, entendeu? A outra pessoa sugeriu e ela aceitou, e Sim. beleza, estou nesse relacionamento monogâmico. Porque assim, a gente precisa entender um negócio que é relacionamentos têm as suas regras e os seus, né, o seu funcionamento que é dependente das pessoas envolvidas. Então, por exemplo, um relacionamento tem pessoas que aceitam ficar num relacionamento poliamor e tal, etc. Mas no próximo pode ser que a pessoa fique monogâmica. Então, tipo, não existe um finito, um. Como é que posso dizer? Uma Uma regra. resolução, regra pra pessoa pro resto da vida. Eu sou poliamor pro resto da minha vida, ponto final. Exato. Não, pode ser que a pessoa tá num relacionamento X e aí terminou o relacionamento, vai pro próximo e tem um outro sistema, entendeu? Uma pessoa monogâmica pode encontrar um poliamor lá na frente, entendeu? Então não são É, coisas, não se limitem a esse tipo de coisa. O que limita é o que vocês precisam delimitar é o relacionamento de vocês dois. Você busca uma coisa e ela busca outra, não vão deu ter que seguir em match. frente aí. Não, não rolou, próximo.
Eu fico brisado nessa de que às vezes, sei lá, a relação pessoal, a química, pode dar muito certo, mas a interpessoal não dá, não bate, as coisas não estão combinando, assim, sabe? A pessoa tem uma tem uma mente super aberta e tem um acordo com o parceiro ou parceira de ter um outro tipo de vida sexual mais aberta, não sei o quê, e a outra pessoa tá pensando numa coisa mais íntima, mais que são pessoas que estão no momento, tá? Não estou falando para o futuro, mas no momento são vibrações muito diferentes, muito distantes, Sim, e alguém vai sair machucado disso. sim. Exato. Gui? Exatamente. Não, eu só acho que tem parte 1 e parte 2. Assim, eu concordo muito com o que o Gré falou. A parte 1 é a seguinte: a pessoa vai deixar esse relacionamento aberto para ficar contigo, e a parte 2 se ela for ficar contigo, ela não aceita o relacionamento ser fechado, porque a pessoa se diz monogâmica. Então, eu acho que são duas questões em tempos diferentes, né? Uhum. Então, assim, o que dá a entender é que você foi um terceiro elemento ali no meio de um relacionamento que já está andando. É um terceiro elemento e que você tem para si que você é monogâmico e acabou se apaixonando, né? Acabou se envolvendo com Sim. sentimento. Então, assim, sei lá, é um prejuízo que você teve que arcar entrando nessa brincadeira, se você sabia, claro, que essa pessoa Sim, era comprometida e no relacionamento aberto, né? Senão, realmente, exatamente. você foi uma vítima, né? O que Eu acho que acontece é, de novo, o negócio da expectativa, né? É isso que eu ia falar. Você tá colocando expectativa numa pessoa que nunca, talvez nunca tenha te dado motivo pra isso, entendeu? E isso, não tem, exato. e não tem nem a responsabilidade de lidar com a sua expectativa, entendeu? E não Então, dá pra exigir da amiguinha que ela esteja num relacionamento monogâmico. Se a pessoa exatamente. gosta de um relacionamento Aberto. aberto, provavelmente ela vai entrar com você. Se ela, vamos supor que ela desista do relacionamento dela hoje e Pra ficar queira com ficar com você. você, pode ser que ela também proponha pra você, olha, é o seguinte, comigo a regra é relacionamento aberto, mesmo que a gente tenha um relacionamento mais sério, assim. Sim. Então, É, e aí você não pode exigir dela que ela queira um relacionamento monogâmico. Se é mas uma esse é o pessoa segundo monogâmica, momento, né? exato. Depois que ela Sim, decidiu sair do aberto, né? é. Do aberto atual. É porque às vezes a gente exige e espera que as pessoas façam coisas. E a gente não pode exigir isso. Então, se a Isso pessoa ela ela desistir do gosta. relacionamento aberto que ela tá hoje, né? Porque, gente, vai saber se essa pessoa tá realmente, essa ficante tá interessada em sair desse relacionamento aberto e Exato, entrar num exato. com ele, Não né? pode Se quiser confundir, né? entrar, né, vai ter que rolar uma conversa. Porque pode ter sido Exatamente. só, ela gosta de transar com você, transa com você de vez em quando, É, mas não quer dizer que ela quer ter um relacionamento com você. É. isso, exato. Sexo é uma É coisa, mais amor é provável. outra, e relacionamento é outra Só coisa, e falamos isso no ficante é outra episódio da coisa. semana retrasada. Exatamente. Vão lá ouvir. Os sexos. Exato. Falando de sexos, hein, gente? O episódio 34, né? Exato. Vai lá, né? Entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é Outra outra Traconhas. coisa, coisa. outra coisa. Maconhas, maconhas, traconhas, traconhas. Exatamente. Próxima pergunta. As gays e o machismo, o que condenam e praticam no universo gay? Puta que O pariu. quê? O que você condena Ah, no universo gay? Porque É existe hoje que eu muito sou gay. cancelado. Porque assim, existe muita gay. Aquele que a gente estava até comentando, sabe? Muito machista. gay machista, Ah, racista, transfóbica, né? é. O que a gente mais No condena episódio no. da semana passada, né? A gente falou, né, sobre não existe Gui, vai jeito lá, Gui, vai certo, lá. não existe jeito certo de ser LGBT, mas existe jeito errado. Se você é LGBT-fóbico, machista, racista, você tá errada. Então, se melhore, viu, Gui? Exato. Uma E... coisa que assim, a gente. Mas eu não entendi a pergunta. As gays e o machismo, o que condenam e praticam no universo gay? Não entendi. É que ele deu um exemplo do machismo, Não, entendeu? Aí, além do machismo, que a gente condena também. Ah, O que tá. nós condenamos e o que nós praticamos no universo eu gay, é entendi. isso? Eu entendi diferente. Eu entendi, tipo, como funcionam essas questões do machismo dentro do universo gay, assim. Isso, isso. Até onde é tolerável as coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma coisa uma coisa bem forte latente em mim. Eu tava andando com um amigo, e aí passou um boy e olhou pra bunda de uma mana, e aí ele, porra, cara, escroto, não sei o quê.
nem disfarça, não sei o quê. Mas esse mesmo amigo, um pouco mais pra frente, tipo, tinha um cara parado, quase faltou secar o cara com os olhos, assim. E eu fiquei, ué, mas qual é o limite do desrespeito do corpo com o outro, sabe? Quando é de gênero diferente, isso vale, mas quando é do mesmo, não vale. De certa forma, ainda não é o outro e é você. Porque, óbvio que o cara não vai olhar secar um outro cara se ele sente atração por mulher. E aí, de certa forma, às vezes eu acho que dentro do mundo LGBT existe uma questão de desculpa, que tudo é desculpa para fazer tudo o que não é tolerável no mundo hétero, assim, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda, por exemplo, diariamente. O exemplo do Igor foi muito, assim, da vida real mesmo, assim, para trazer uma reflexão, sabe? Até onde... Por que com a mulher é desrespeito, com outro homem não, né? Então, eu acho que é uma reflexão muito, muito válida, assim, muito pertinente, né? E gay, para de dar em cima de Uber, né? Que vocês vão apanhar, levar um coió, e aí depois vai ficar querendo falar que apanhou. Gente, o lugar para você dar em cima das pessoas é no aplicativo, na balada, tem lugar certo, sabe? Não vai entrar no Uber, isso é fantasia de filme pornô. Vou dar meu parecer. Eu procuro. Molhei meu bico já. Quer sair com o Uber, procura o Uber dentro do Hornet, eles estão lá também. Exato, não dando em cima de. Entrou no Uber, já vai dar em cima do Uber. Eu só queria completar, porque eu acho que a gente levanta uma bandeira importante demais, sabe? E que às vezes a gente precisa ter noção disso e discutir mais sobre isso dentro da comunidade, porque o problema não é só as coisas que a gente comete, é porque a gente fecha os olhos para isso, sabe? Porque, infelizmente, momentaneamente, isso é natural do ser humano, como o Fih disse, pela sociedade, o lugar que a gente vem, como a gente é criado, a gente pratica isso. Só que pra gente agora tá num outro contexto, as coisas ficam meio que invisibilizadas. Acho que a nossa bandeira, por exemplo, é importante, é muito, muito importante demais para ver, por exemplo, gay de 15 anos saindo com caras com 5 vezes a sua idade e isso não ser problemático, sabe? Isso é uma coisa que precisa ser discutida, precisa ser conversada dentro da comunidade, porque, enfim, a gente é sociedade independente de gênero, sabe? Sim, isso é pedofilia. Já começa que, tipo, 15 Pedofilia anos né? exato, é uma criança ainda, sabe? A cultura do sugar daddy é uma coisa problemática dependendo do contexto, assim. Esse contexto, por exemplo, é muito problemático. Não, e tem outras coisas, por exemplo, o racismo dentro da comunidade LGBT. Você pode falar muito bem disso, né? De como, tipo, tem muita gay racista também, sabe? E a gente dá pra explanar muito isso. Ou mesmo sobre corpos, né? A gente gosta de militar no Twitter. Porque os corpos, temos que aceitar todos os corpos. Mas você aceita todos os corpos mesmo? Você sai com todos os corpos na hora que você tá lá no aplicativo? Então não adianta só militar no Twitter. Você tem que praticar também. E até engraçado que quando eu entrei na comunidade, me senti tranquilizado quando eu descobri a ala dos ursos, né, a famosa ala dos ursos, e que de certa forma eu não sou tão bem aceito, porque por mais que eles tenham esse lugar da militância do não, aqui é uma ala para os gordos, você vai lá, por exemplo, em qualquer aplicativo de urso ou ala de urso, são normalmente caras peludos, ainda brancos, carecas, fortes, sugar daddy, que são peludos, deixam de ser a pessoa gorda, o corpo ainda dentro da comunidade de gordos, dentro da comunidade ainda é uma questão, sabe? É tudo muito... Tenta politizar e não politiza nada, sabe? Enfim, acho que a gente precisa cada vez discutir mais sobre essas coisas dentro da comunidade. Precisa se cuidar, sabe? A gente precisa cuidar da gente. A gente tem tentado, né? Ensinar e tem sido tão cansativo para o mundo de sociedade que eu sinto que a gente não está se educando. Sim. Exatamente. Fala, Greg, você ia falar aquela hora. Então, tem algumas coisas que, por exemplo, a gente é uma comunidade que é marginalizada, obviamente, e só que a gente precisa entender que a gente é parte da sociedade.
E enquanto parte da sociedade, a gente precisa compreender que a sociedade está doente, a sociedade está, né, ela se criou e se desenvolveu sobre ideias e pautas que não contemplam todo mundo, e por isso nós somos uma comunidade marginalizada. Então a gente foi criado dentro dessa sociedade, a gente foi inserido na sociedade através desses papéis, dessas pautas e desses textos, e a gente compactua com eles por muito da nossa vida, né? A gente começa a se desconstruir. Muitas pessoas no fim da vida, muitas pessoas no meio da vida, muitas pessoas têm a sorte de se desconstruir desde o começo, porque tem pais que já foram, né, já passaram por esse processo, então, e ainda assim acabam se encontrando com travas que são essas pautas que são machismo, racismo, LGBTfobias, etc, etc, etc. Então, quando a gente passa a se compreender como parte da sociedade e, por isso, nós somos falhos como a sociedade que nos pautou, aí a gente consegue fazer progresso. Então, a gente, por exemplo, a gente vê, como ele falou ali do machismo, dentro da nossa própria comunidade, a gente precisa fazer o trabalho para cercear esse machismo, que é estrondoso, porque tipo, você entra num aplicativo e eu duvido que você não vá ver pelo menos uns 10 perfis, os 10 primeiros que você vai ver, vai estar lá, não afeminados. Exato. Né? Não tem isso? Sim. As pessoas não aceitam uma afeminada ativa, né? Exato. Elas não aceitam as poker com saião com vestido, não entende um sapatão assim, um saltão assim, sabe? Não entende a sapatão que é machuda, não entende a sapatão que é mais donzelinha, você entendeu? Mais dondoca, não entende as trans, não entende os trans, não entende os trans masculinos, não entende, as pessoas não entendem, as pessoas repudiam, as pessoas acham que está forçando, as pessoas acham que está exercendo um papel, que está atuando. Gente, pelo amor de Deus, essas ideias são o lixo da sociedade, é o que jogou a gente na sarjeta e vocês estão compactando com esse tipo de ideia, pelo amor de Deus, em 2021. Inferno. E aí você entra lá e tem lá, não negros e não asiáticos. Por favor, não fale comigo. Isso é racismo, isso não é gosto. Aliás, se você acha que é gosto, vocaliza aí pra mim. Verbaliza. Fala aqui pra mim. Eu não gosto de... Fala. Fala aí pra mim. Você não quer que o preto fale com você não quer que o asiático fale com você, e você chama isso de gosto. Então agora que é gosto, fala assim, eu não gosto de... Completa essa frase aí você vai perceber o que a gente tá falando pra você. Você entendeu? Isso se chama racismo, meu anjo, entendeu? Quando você não gosta especificamente de uma raça, quando você não gosta e precisa excluir aquela raça do seu convívio, o nome disso é racismo. Você entendeu? Isso, eu espero ter elucidado você. É isso que eu tinha pra falar. Militou. Militei? Isso aí. Bom comprado. Aproveita o embalo e vai para a próxima pergunta. E não mexe comigo que eu tô nervosa. Gente, vamos lá. Meu namorado não sabe dançar. Como fazer? Bicha. Caralho, bicha. Meu namorado não sabe dançar. Como fazer? Vamos quebrar isso daí. Peraí, vamos por partes. Você é uma pessoa... A gente sabe quem é essa pessoa, não sabe, né? Não. Enfim, vamos ver o seguinte. Meu namorado não sabe dançar, como fazer? Você tá colocando expectativas sobre seu namorado, sobre o que ele precisa fazer ou não? Tipo, vocês estão dançando uma valsa? Vocês querem fazer o quê? Um sapateado, um negócio, um troço? Você tá colocando esse tipo de... Porque vamos lembrar, tem um episódio aí que a gente falou sobre vergonha, eu não lembro que episódio que é. Ouve aí, gente, que um dia vocês acham. Que eu falei o seguinte, vergonha é uma coisa que a gente traz de fora pra dentro. Sim. Então as pessoas vão jogando vergonhas pra gente, a gente vai acumulando aquilo na nossa vida e a gente vai podando as coisas que fazem essas vergonhas chegarem a gente. Então, por exemplo, se você fala pro seu namorado que ele não sabe dançar, provavelmente ele vai criar uma... Como é que eu posso dizer?
Uma resistência, um bloqueio. Uma resistência, um bloqueio, ele não vai dançar, ele não vai conseguir se expressar, ele não vai conseguir fazer isso desse jeito, entendeu? Porque você tá colocando expectativas e por isso pressões e por isso vergonhas dentro dele que ele não vai conseguir se libertar, entendeu? Então você pode estar pesando isso daí pra ele. E a segunda coisa tem o machismo, né? Se o seu namorado tá e tem a masculinidade tóxica. Porque, por exemplo, eu conheço muitos. A maioria dos meus amigos são héteros. Então eu conheço muitos homens que com a gente, assim, tipo eu e o Zico, quando a gente tá com esse pessoal e eles estão no meio de LGBTs, eles se comportam de um jeito. Eles dançam, eles brincam, eles falam palhaçada, eles falam pornô, eles fazem de um tudo. Quando tá perto de outros héteros, parece que enfiaram um cabo de vassoura no cu da pessoa. Ela fica dura, não se mexe, não é? A Exato. pessoa não consegue falar direito, ela força a voz. A pessoa não consegue dançar, ela trava o cu. A pessoa não consegue se mexer. Gente, é uma coisa assim, parece que estão com a arma na cabeça da pessoa. É uma coisa muito bizarra de se olhar, assim, de você ver como muda o comportamento da pessoa estar num ambiente que pode exercer uma aura de masculinidade tóxica. E por isso eles acabam que vão Bloqueando. quebrando essas coisas, vão bloqueando, tipo, não sei dançar, não vou dançar, não vou me mexer. Então você tem que ver da onde tá partindo esse não sabe dançar, porque assim, ele não precisa ter um treinamento de balé clássico pra dançar. Você vai pra balada, gata, você mexe o cuzão, você senta, você deita, você rola no chão, você bate o cabelo, você, entendeu? Você dá seu close. E você não precisa ter um degree de Juilliard pra fazer isso, entendeu? Você só dança, gata. Você sente o ritmo e você vai, balança o tetão, peitão de cimento, assim, pá, 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 entendeu? É isso, militei de novo. Nossa, tô assim. Vai, Gui, o Igor, falem, depois eu falo. Aí eu acho que tem uma outra. Aí eu acho que tem uma outra questão também, né? Tem um outro caminho. Macho é um negócio também um pouco difícil de lidar. E eu também vivi situações atuais aí com amigos desse lugar do cara que gosta de chamar atenção e às vezes o cara não sabe dançar também, não quer, mas gosta de chamar atenção a ponto de, como eles são namorados, significa que pode ser algo que não tem tanto tempo, não é um marido, são namorados. Então, o namorado, o cara gosta de chamar atenção, gosta de chamar a atenção da só uma motinha aqui, simples, rapidinho, chamar a atenção talvez da namorada ou do parceiro, enfim. E aí pode ter esse cara que onde vai, por exemplo, festa, não sei o quê, quer chamar a atenção de todo mundo para chamar a atenção da pessoa, aí vai lá, se joga, não sabe dançar, mas faz tudo para chamar a atenção, que foi umas coisas, por exemplo, que eu também vivi um pouco recentemente com algumas pessoas que foi um pouco tipo assim, talvez você não precise querer chamar tanto atenção, a menos que seja para você proposital, sabe? Tipo, não tá dançando para você e tal, mas para chamar a atenção de outras pessoas, enfim, é um lugar que eu não consigo muito ainda não tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque eu acho que também vem de vários lugares, mas se, se foi, por exemplo, se foi uma pessoa que eu tô pensando, talvez tenha respondido, talvez tenha sido um pouco mais para esse lado, sabe? De estar saindo com o boy, começando a namorar, e aí quando tá com o boy, vai no lugar, o boy chama atenção, não sabe dançar, e fica todo espalhafatoso só pra chamar atenção mesmo, assim. O que vocês acham disso? Ah, é. Aí é outro caso. É. Aí é uma outra coisa, tipo. Deixa o Gui falar. Fala, Gui, sem coisa. Não, sobre isso, assim, a gente tem que ver o quanto que é imprescindível para você se relacionar com alguém que saiba dançar. Assim, é imprescindível, assim, na sua lista de quesitos, que a pessoa com quem você vai se relacionar saiba dançar? Se sim, tenta usar isso. Bom, se sim, ver com a pessoa se ela não quer aprender ou se ela quer aprender e não sabe, né? Que também tem isso. Assim, meu namorado não sabe dançar, o que faço? Dá a impressão de que ele não sabe e não quer também aprender, né? E aí você é, gostaria de uma sugestão. Bom, mas se ele quiser aprender e para você for uma coisa assim imprescindível ou que para você, sei lá, é uma coisa muito importante que ele saiba dançar, eu acho que usar isso, esse motivo de que ele aprenda a dançar como algo para vocês se aproximarem ainda mais, sabe? Dá umas aulinhas de dança, aproveita para fazer uma coisa diferente em casa, se vocês moram juntos, não sei.
né, o tipo de relação que vocês têm, mas assim, que isso seja assim um motivo de aproximação, talvez até de romantismo, de certa forma, porque não, né? Eu acho que poderia usar a criatividade ao seu favor, caso a pessoa queira. Agora, se a pessoa é resistente e não quer aprender a dançar, aí realmente não tem muito o que fazer, né? Vai dançar sozinha, né? Dançar Tá. sozinha. Mas aí se é como o caso que o Igor falou, que é tipo, a pessoa dança pra. Ela dança, ainda assim ela dança, mas é pra chamar atenção, é por um motivo escuso, etc, etc. Você tem que ver se isso te incomoda ou não, né? Hum. Se isso te incomoda. Aparentemente, a pergunta incomoda. Aí te Então, pega, né? se te incomoda, gata, termina. Se Pronto, te incomoda tal incomoda. ponto Se disso, te né? incomoda. A Se gente te- não sabe também se ela falou, né? Tem isso. Então, se você falou, conversou, e ele falou assim, ai, não, é meu jeito, não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa que te incomoda, você tem que ver Beijo, se. tchau. Beijo, tchau, não tem o que fazer. Mas aí também pode ser tipo, por que te incomoda, né? Porque pode ser que você É. esteja com vergonha. Às vezes a pessoa, do jeito da pessoa, é ser palhaçona mesmo e ser tipo. Nem que a pessoa Às queira. vezes ela é jocosa. Então, na verdade, talvez nem que a pessoa queira chamar a atenção. Na verdade, é o jeito dela de querer ser palhaçona mesmo, sabe? Então, arrasar no salão, na balada, pra poder. É. Pra E poder. eu ainda acho que ela pode aproveitar esse momento para Exato, pra criar aproximar um o namorado momento dela junto, e ter uns né? momentos mais Exato. românticozinhos Pega aí, umas eu aulas de acho. dança aí, gata. Leva. Vai num. Tem várias escolas de dança. Dinheiro tá curto, abre aí o YouTube, tem um monte de professores Pra Online te mesmo, ensinar, dançar. né? é. Então. Tem uma É, Zumba, um negócio, um Daniel Saboia, um Fit Dance. Ninguém tá patrocinando, tá? Mas tem esses caras aí pra você aí de graça que a gente é. deu aqui, tá bom? Manda Mas pro é isso. boy. Se o babado é. Isso me incomoda, eu tenho muita vergonha, eu não gosto disso. E você já conversou com a pessoa e a pessoa não tem. Tipo, é o jeito da pessoa. Você sabe onde você tá, você sabe com quem você tá lidando, você conhece a pessoa. Tipo, se isso é uma coisa que te incomoda, você precisa ponderar isso dentro do relacionamento. Vale a pena passar por isso ou não, entendeu? É isso. Exato. Aí, acho que você pode usar o conselho, chegar no boy e ser sincera, né? Falar assim, ou você aprende a dançar, ou você vai dançar. É escolha. Aí o cara Ou, vo- ou você dança comigo, ou você vai dançar sozinho. dizia, você quer Gui, uma dupla ou um solo? próxima pergunta pro Gui. Tá aí no seu WhatsApp. Vamos lá. Como ter relações casuais em tempo de isolamento? Não tenha. Bom, gente, não vai ter, né? O babado é esse. Não vai ter. Mas não vai ter, mas você pode ser criativo, tá? Existe sexo virtual, existem várias ferramentas aí que hoje a tecnologia disponibiliza, você não vai ficar sem prazer. Mas, né, espera estar vacinado, todo mundo vacinado aí pra poder sair com juízo, né, gente? Bota o peru na impressora, o mouse na xereca e é isso, o sexo virtual. Exatamente, a tecnologia tá aí pra isso. Mas, gente, e se Virtual. a gay tá muito tempo? Eu fico pensando assim também, né? Tem as gay é foda, né? Tipo, tá 1 ano e meio, quase 2 anos. Às vezes tinha uma vida sexual É super tenso. ativa. Aí assim, eu fico pensando, você precisa ter amor à sua vida e entender que os prazeres da vida custam. E pode custar a sua vida, inclusive. Então, para não custar a sua vida, pode custar seu dinheiro. E aí o que você pode fazer? Se você quer muito, arranjou o boy que quer muito também, vocês vão lá, faz aquele teste que sai em 2, 3 horas. Se os dois estiverem super ok, acho que não tem problema. Mas aí você vai ter certeza que vocês vão carregar problema para nenhum da família de vocês através do outro. Aí, minha filha, aproveita e já passa a semana toda dando, porque aí depois de um tempo saiu da casa do boy de novo, aí vocês vão fazer outro teste. Arruma alguém pra passar uma quarentenazinha de 14 dias junto. E é isso. Fica trepando os 14 É. dias pós-teste de Fala, olha, Covid. gente, estou procurando um parceiro para quarentenar. São aí os 14, 15 dias. Vamos fazer 15, vai. Quarentena é 14 dias, mas a gente pode fazer 15 só para dar uma arredondada, entendeu? E você fala assim, gente, posso estar aí
num sitezinho aí e fala assim, gente, eu tô procurando uma pessoa para quarentenar, para tirar o atraso de 1 ano e meio de sexo. Eu quero rolada nervosa, chá de xereca e cusada. Então, a gente precisa, né, listar essas coisas, faz o teste, passam 14 dias juntos para se quarentenar, para não correr risco de levar para as outras pessoas. E é isso, terminou. Pronto, volta para suas casas. É isso. Lindo. Tudo pode, tudo pode. Só Gostou da precisa se logística? organizar. Gostaram da Filha. logística? Se organizar certinho, todo mundo transa. Esse é o rolê da vida. Exatamente. Ah, Igor, E, mano, essa pergunta é uma pergunta que me questiona muito também. Então acho que eu vou mais ouvir. O gozo deve Gozo. ser via de mão. o gozo. E quando não é? repete O gozo que deve ser. a gente Oi? repete que a gente riu no meio da pergunta, vai. O senhor Gozo, sabe o senhor Gozo? O menininho lá? Conheço. Ele deve Orgasmo. ser. Exato. Ele deve ser via de mão dupla. E quando não é? Eu tô pensando aqui. Bom, é muito louco, né? Porque a gente também não sabe. Isso vai mudar muito se é dentro de uma relação homo ou dentro de uma relação hétero, né? Porque dentro da relação homossexual existem os gnáticos, por exemplo, existe bastante, inclusive. Tem pessoas que se contentam com atos sem precisar usar, e às vezes, enfim, que é mais. Existem acordos, né? E aí, dentro de uma relação heterossexual, acho que isso talvez seja uma questão muito mais pautada, porque a mulher tem um tempo diferente do homem, né? Naturalmente, biologicamente. E aí os caras são meio preguiçosos, né? Não gostam muito da linguada. Aí dá problema. Assim, nem todo mundo finaliza o sexo gozando, né? Assim, é que orgasmo é atingido de formas diferentes para as pessoas, né? Sim. Então cada um atinge o orgasmo da forma que lhe cabe. O problema é assim, o gozo deve ser uma via de mão dupla? Não necessariamente, porque às vezes tem mais de 2 pessoas ali, né? Então, 6 mãos. se você tiver ali, você tem que ver qual é o clima do relacionamento que você tá tendo, né? Tipo, se você tá ali com uma pessoa a mais, e esse relacionamento, vocês gozam juntos e tal, vocês chegam ao orgasmo em todas as relações, os dois chegam ao orgasmo no seu tempo e nas condições que, né, que lhe cabem, é show, né? Beleza, aí. O problema é quando não acontece de estar em sintonia, né? Tá faltando primeiro diálogo, né? Tem que Precisa conversar o que tá de errado aí entre os dois, né? Entre as pessoas nesse relacionamento, nessa relação. E a segunda coisa é o entendimento de o que um gosta e o que o outro não gosta, e o que está faltando ou o que está sobrando ali, né? Sim, exatamente. E quando não é, o gozo deve ser uma via de mão dupla. Tipo, todo mundo dentro de uma relação sexual consensual precisa estar gostando daquela Tem que sentir relação. prazer. Tem que sentir prazer, porque você não faz sexo que não seja para sentir prazer, né? E você não sente, você não faz sexo para sentir triste, Nem por obrigação. nem por né? obrigação, exatamente. Se você é uma mulher, eu não sei aqui se é uma mulher, eu sou um homem que fez essa pergunta, mas se você é uma mulher e o boy não tá te ajudando a ter prazer, você tem que chegar, tanto faz, vai, tanto mulher ou homem, independente de quem É. seja, você tem que chegar e conversar. Olha, é o seguinte, Alguma coisa não não tá estou sentindo clicando. prazer aqui, a gente precisa descobrir maneiras no corpo Exatamente. para eu sentir prazer. É porque e aí vai experimentando, dá uma lambidinha na orelha, dá uma mordida no nariz. Você tem que descobrir juntos o que funciona e não funciona pra vocês, né? Exatamente. Tipo, Mas chegar ao prazer, os dois têm que chegarem para ser uma relação sexual. satisfatória pros dois. Exato. Satisfatória pros envolvidos. Né? Exato. E quando não é. Ai, gata. Conversa, tem que conversar. Conversa, não funcionou, segue em frente. É isso aí. Gui, quer falar alguma coisa? Então,
Não, eu só acho que é isso que vocês falaram mesmo. Eu acho que é uma questão de comunicação e empatia, assim. Se não tá acontecendo da pessoa ter prazer, independentemente do que faz a outra pessoa ter prazer, é necessário conversar e alinhar e, sabe, ser empático de que o outro também tá numa relação para ter prazer, né? E tentar ajustar as coisas. E se você também não vê progresso nisso, né? Aí você tem que repensar o quanto que, se for uma relação séria, né, sei lá, de repente, o quanto que essa relação está sendo válida, né? Sim, Sim. Certo? Eu posso completar? Pode. completa. Homem é um bicho folgado, né? Hum. Então, o homem é uma criatura a ser estudada. Hum. Porque é um pouco difícil de lidar. Assim, acho que ele não entende exatamente o que é troca e o que é serviço, sabe? E aí, dentro de uma relação, independente, enfim, das dificuldades de chegar ao ápice, é troca. Relação, corpo, sexo é troca. Então, a pessoa precisa sair satisfeita tanto quanto você, porque senão não valeu a Sim, pena. Porque senão virou serviço. Que é o exatamente. que acontece muito dentro do mundo heterossexual, né? Porque as gays topa tudo, né? O bom das gays é isso. Uma hora encaixa aqui, Tetris, sabe? Tetris. Dentro do heterossexual, as mulheres viram meio que objetos, literalmente, pro homem. Porque aí, putz, o homem foi, chegou lá, acabou. E aí não tem uma dedada, tem uma língua, não tem mais nada. E aí porque o homem é um troço, tem uma dificuldade de entender. Entendeu? O que é troca, o que é serviço. Exatamente. Conversa resolve E tudo, né? tem outra coisa, o Zico falou de obrigação. Gente, sexo por obrigação não existe, tá? É estupro. É estupro. É, Não, isso não existe. Se você tá num relacionamento e existe aquele negócio de manutenção do casamento, né? Principalmente eu já vi muita pastora, mulher, falando isso para as fiéis, que é tipo, você precisa servir sexualmente o homem, fazer o sexo obrigatoriamente para que ele não procure fora do casamento, que para que não horror. sei o quê. Esse tipo de besteira, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Você não é obrigado a fazer sexo com ninguém quando você não quer fazer sexo. Você não é obrigado a fazer sexo com ninguém quando a pessoa não quer fazer sexo. Você não é obrigado a fazer sexo em momento nenhum da sua vida. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de discurso e tenha noção de que o sexo não consensual dentro do casamento também é estupro, tá? É, menino. Exatamente. Estupro Vocês estão marital existe e vocês precisam tomar noção É. disso. Meninas, anotem, né? Duas coisas super importantes que acontecem muito e que a gente fecha os olhos, que a gente comentou aqui, que são assuntos muito importantes, que até renderiam pautas. E que é isso, né? Sexo por obrigação é estupro, cultura sugar daddy com garotos menores de idade é pedofilia. Espero que vocês estejam anotando isso aí, entendeu? Faz um risquinho Exato. assim, ó. Ah, Próxima, eu vou ler. Hum, Será que é vulgar transar logo no primeiro encontro? sim, faça. gente, mas primeiro encontro é pra isso. É. Sim, é vulgar, faça com mais frequência. O É primeiro isso. encontro é quando se chama no aplicativo. É. Ai, gente, eu não acho que é não. Se você tiver vontade, é o que a gente fala. Você tá com vontade, É, saiu com o boy, saiu com a menina, tá com vontade de transar no primeiro encontro, dane-se o que a sociedade vai falar. Se você tiver com vontade, Gente, vai, dá, sendo come. consensual, né, gente? Exato. um E negócio é que outra, né? vulgar é uma palavra só pra castrar as pessoas. Só isso. É. Vulgar é uma palavra que usaram pra castrar as pessoas, principalmente da comunidade LGBTQIA+. E principalmente as mulheres, porque sempre fala que vulgar a gente usa sempre pra mulher. Pode ver. Exato, exato. Sempre usa em Nunca fala que relação um ao homem é feminino. vulgar, né? Nunca fala que um homem é vulgar. Só fala que mulher é vulgar. Então, vulgaridade não existe. É coisa que botaram na sua cabeça. Se você quer transar no primeiro encontro, vá lá, minha filha. Transe, pelo amor de Deus. Porque depois você vai passar 30 anos com a pessoa casada lá, com sexo que é um lixo, ficando com a buceta seca. Pelo amor de Deus, minha É, filha. menina. Deus, Gra- imagina, gente, você passa maior tempo que a pessoa não consegue beijar porque lembra que é ruim no resto. Não dá, não. Segue. Deus me Deus me livre. livre. Oi. Vai, você lê. Gozar na boca faz mal.
Gozar na boca faz mal. Não, mas se você é a pessoa que está recebendo a gozada na boca, pode fazer. É. Gozar na boca das pessoas não faz problema nenhum pra quem tá gozando. O problema é você que tá recebendo, né? Receber gozada na boca. Depende também. Aí A é pessoa tá tendo um problemático. saneamento básico, coisa. Não, é que é tudo assim, assim, de novo, Lorelai antes da pandemia, Lorelai depois da pandemia. Hum, Antes da pandemia, gozar na boca você pode contrair uma doença é. sexualmente transmissível. DST, DSI, tá tudo aí, né, gente? Então, Exato. Assim assim, como dá o cu. Exato. exatamente, tipo, usem camisinha, né? Ou pelo menos sejam todas as pessoas participantes dessa gozada que sejam É isso. testadas. Exato. Aí se você tá num relacionamento estável, né? Se você já Se tá. testem, Aí né, já. com Exato. frequência e tal, E aí aí. ok, né? Aí você tem que ver o que que tá acontecendo. Mas se você tá transando pela primeira vez com um estranho e vai dar uma leitada na sua face, na sua boca, né? Aí é problemático, né, gata? Pelo amor de Deus, olha, né? Tem tudo aí de problema. Tem gonorreia, tem o A sífilis, HIV, tem a AIDS, tem a entendeu? sífilis, tem a herpes, tem tudo Todas isso essas tá aí, coisas, gata. Então vamos exatamente. devagar, vamos, né? Vamos estar entendendo o que acontece. Mas, de resto, assim, engolir o sêmen não tem problema nenhum, tá, gente? Exato. O Inclusive, problema é. Saudável, sendo um sêmen saudável. Exatamente, não tem problema nenhum. Sêmen saudável não tem problema nenhum. O problema é que você tá aí. Você não. Eita, chutei até o microfone. Não se exponham a doenças, tá? DST, DSI. Não se exponham a essas coisas, tá? Última pergunta da parte um. Gui, Vamos lá. Quem foi Marsha P. Johnson e por que ela é importante para o movimento LGBT? Nossa, a gente Vamos tava lá. falando de pornô e agora vai falar de Marsha P. Johnson. Que Não cortada de é? assunto, gente. é para encerrar, né? É. Bom, ela foi uma persona, né, super importante, uma expoente da luta LGBT americana, que nasceu lá em 1945 e eu não sei exatamente quando ela morreu, mas eu sei que ela foi muito importante para essa luta, para essa visibilidade toda e tudo que aconteceu ali no início da luta LGBT. Era uma drag queen, a gente pode dizer assim, uma transexual, acho Ela era que uma talvez mulher trans, seria drag mais queen. apropriado. Exato. Mulher trans, drag queen que fazia shows, né? Nos Se anos apresentava, ela 60. performava nos anos 60 e ela faleceu, né? A polícia na época deu como suicídio, mas na verdade tudo indica que na verdade tenha sido um assassinato e até É, hoje, né, se investiga isso. E ela foi o pontapé inicial para a Revolução de Stonewall e ela foi o estopim da Revolução dos Direitos, na época direitos gays, mas hoje em dia direitos LGBTQIA+. E foi o nascimento, né? A Marsha P. Johnson foi a mãe do movimento que hoje nos engloba, né? é. Iam contra a polícia mesmo, porque naquela época a polícia fazia batidas, né? Nos bares LGBT nas festas, nas ruas que eram conhecidas por terem público LGBTQIA+. E essas batidas eram com o intuito de prender, porque naquela época você tinha a lei do comportamento, né? Então, se você tinha comportamentos considerados inadequados, se você se vestia com roupas que não eram asseguradas para o seu gênero, etc, etc, você podia ser enquadrado nessa lei de comportamento que você ia para cadeia. Você se comportasse como. Se você era lido como LGBTQIA+, pelos policiais, você ia para cadeia. É, E a Masha e a Silva Rivera e as pessoas trans daquela época, né? Tem inclusive, eu esqueci o nome, mas tinha um grupo de sapatão que protegia as trans naquela época. E elas iam contra a polícia mesmo, elas batiam em policiais, elas espancavam policiais que tentavam prender essas mulheres naquela época, né? Um grupo de sapatão fazendo a segurança de todos os viados, de todas as trans, de todas as travestis. Close. Exato. Se você vai hoje na baladinha, você é jovem, vai na balada, beija todos os boys, volta
E aí, tudo isso, gente, foi porque um dia existiu Marsha P. Johnson, tá? Ela que permitiu e começou um movimento que fizesse que a gente seja um pouco Fosse mais compreendido aceito. como gente. Exatamente. Que ainda não acontece direito, né? Mas foi ela que. Foi Ou ela que seja, começou ela essa fez isso conversa. há 60 anos atrás e até hoje a gente ainda está Lutando. lutando. Então imagina a importância dela. No último episódio da semana passada, o Graham indicou um documentário que tem na Netflix que conta a vida dela. Isso. Então vai lá, Vida se você não e Morte de Marsha P. assistir, Johnson. vai assistir porque é básico para você. Gente, terminamos. A gente vai fazer uma parte 2 no final agora de julho, pode ser? O último episódio de julho vai ser a parte Isso, 2. o último episódio de julho será a parte 2, com o restante das perguntas. E se vocês gostarem, a gente pode colocar todo mês essa caixinha lá para vocês mandarem perguntas pra gente. Certo? Certo. Gravamos o nosso primeiro Cholas Responde e no Tá final do passada? mês tem outro. Tá ótimo, amei. Eu adorei, gente. Tá passada? Beijinho, gente. Sigam a gente aí nas redes sociais, no YouTube, Por curte o favor. vídeo, faz tudo aquilo que você já sabe que tem que fazer, né? É, gente, pelo amor de Deus, vai lá pro YouTube. A gente tá no YouTube. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, não deixa de deixar o like. Não deixa de deixar. Não deixa de deixar. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se você não passou lá pelo YouTube, vai lá, pelo amor de Deus, gente. Nunca te pedi nada, eu, hein? Beijo, gente. Tchau. Até semana que vem. Beijo. Bye, bye, bye. Tchau. Bye, 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 bye. Tiruru.